Olá, amigos! Hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre três coisas muito importantes dentro do Estado Democrático de Direito. A primeira delas é o poder constituinte, o poder parlamentar e a importância dos partidos políticos. Então vamos para lá. O primeiro tipo de poder é o chamado poder constituinte. Esse tipo de poder ele foi pensado por quê? Para escrever a Carta Constitucional. Imaginem vocês um país como o Brasil, com 200 milhões de habitantes, se todo cidadão fosse dar a sua opinião com relação ao modelo de como deveria ser a Constituição. Nós não chegaríamos a um resultado nunca. Pois bem, a teoria liberal diz que todo cidadão ele tem o direito de participar dos destinos e dos rumos políticos de um Estado, de uma nação. Sendo assim, ele que tem que definir como que vai ser a Constituição. Mas, como já falei, não dá, em países muito grandes, não dá para todos participarem. Sendo assim, eles constituem representantes legais para que esses representantes legais, então, escrevam a Carta Constitucional em nome dessas pessoas. É como se as pessoas estivessem dando uma carta de procuração a esses deputados constituintes para que eles possam escrever a Carta Constitucional. Então, o poder constituinte, a única função dele é escrever a Carta Constitucional. São eleitos deputados, são eleitos representantes do povo para que eles possam escrever uma Constituição. O segundo poder é o poder parlamentar. O poder parlamentar, ele já é mais amplo. Imaginem vocês, se todo mundo fosse chamado para decidir, por exemplo, sobre o orçamento anual, sobre as leis, sobre a legislação. É mais ou menos a mesma coisa que acontece com o poder constituinte. No poder parlamentar, o povo ele escolhe pessoas para que possam representar as suas ideias, possam representar os seus interesses dentro de um parlamento. E aí esse parlamento ele vai acabar por votar as questões de acordo com os interesses daquele grupo. E aí nós teremos vários tipos, nós teremos várias regras como construir esses parlamentos. Mas grosso modo, o parlamento ele é um espaço composto por pessoas eleitas por um determinado período de tempo para que possam representar interesses dos grupos sociais existentes naquela sociedade. E para isso, geralmente os estados eles têm dois modelos de parlamento. O primeiro modelo é o parlamento unicameral. O que é isso? É uma única casa legislativa que reúne todos os representantes eleitos pelo povo. Geralmente, o parlamento unicameral ele é constituído em estados unitários, que não tem aquela unidade federativa intermediária. Geralmente, porque isso não é uma regra. Agora, geralmente os países federativos, como o Brasil, por exemplo, eles têm duas casas legislativas. Uma é conhecida como a Câmara Alta e outra conhecida como a Câmara Baixa, a exemplo do que existe na Inglaterra. Por que existem duas casas legislativas? Uma casa legislativa, ela vai ter a função específica de representar os interesses do povo, daquelas pessoas de uma determinada região, de uma determinada localidade, de um determinado grupo ou segmento social. E a outra casa vai ter a função de representar os interesses da unidade federativa, geralmente assim, como é o caso do Brasil. No Brasil, a Câmara dos Deputados representa os interesses do povo. Então, os deputados são os representantes do povo. No caso do Senado Federal, ele representa as unidades federativas. É por isso que, no caso do Brasil, o Senado Federal ele tem 3 senadores para cada unidade federativa. No caso do Brasil, são 26 mais o Distrito Federal. Então, dão 81 senadores. No caso da Câmara dos Deputados, funciona diferente, porque o número de deputados de uma unidade federativa ele é proporcional à população daquele estado.
sendo que nenhum estado pode ter mais que 70 deputados e nenhum estado pode ter menos que 3 deputados. Então, vejam vocês, existe o poder constituinte que é feito para votar a Constituição, o poder parlamentar, que ele dura mais tempo, mas é para votar em coisas do interesse do povo, e é dividido em 2 parlamentos, geralmente em 2 parlamentos. Agora, e como que esses políticos eles se organizam? Eles se organizam através dos partidos políticos. Nós sabemos que muitos escândalos envolvem partidos políticos no Brasil, no mundo, mas é importante dizer que os partidos políticos eles têm a função de agregar ideias. Pode ser que muitos não façam isso, mas a teoria por trás de um partido político é que ele agregue pessoas em torno de uma ideia, para que aquelas pessoas que desejam votar naquele partido saibam exatamente qual a filosofia, qual a linha filosófica, qual a linha ideológica daquele agrupamento político. Infelizmente, nós sabemos que, no caso do Brasil, que atualmente tem 35 partidos políticos, às vezes prevalece o interesse e não a ideologia. Ou seja, fica difícil você identificar qual é a ideologia daquele partido, qual é a proposta daquele partido. Às vezes aquela proposta é algo muito pontual e acaba não sendo algo de Estado, algo de longo prazo. Inclusive esse é um dos problemas do Brasil. Então, espero ter sido útil. Na próxima aula nós vamos falar mais especificamente sobre os partidos políticos.